O continente sul-americano é referência em futebol. É onde temos os maiores craques, é onde temos a grande paixão. Mas a gente comete um erro. Sempre quando a gente cita o nosso continente, a gente fala muito sobre o Brasil, muito sobre a Argentina e a gente acaba esquecendo os países vizinhos. Por isso, o Arquivo Futebol Clube de hoje fala sobre os grandes da América do Sul, tirando, é claro, Brasil e Argentina. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e eu já falo de cara da KTO. A KTO é a nossa casa de apostas, é onde a diversão acontece e lá tu vai brincar, te divertir, pode apostar na final da Sul-Americana, na final da Libertadores, no que tu quiser. Vai lá na KTO e lembrando que a KTO é proibida para menores de 18 anos. Tá fechado? Então bora pro vídeo. E por conta do tema do vídeo dessa semana, eu separei 5 grandes equipes do futebol sul-americano que batem de frente com brasileiros e argentinos. E na quinta colocação eu coloquei o Colo-Colo, também conhecido como El Cacique, que simplesmente tem 56 títulos nacionais. O Colo-Colo, para vocês terem uma ideia, 42% da população chilena é torcedora do Colo-Colo. Então, assim, é disparado o maior em número de títulos e também o maior em número de torcida. E um dos grandes motivos de ser o maior é que o Colo-Colo até hoje, e acredito que por muito tempo, é o único clube chileno que já levantou uma taça de Libertadores da América. Aconteceu no ano de 91 e foi uma grande campanha, eliminando times como Nacional do Uruguai, Boca da Argentina e chegando a uma final com o tradicionalíssimo Olímpia do Paraguai, e que acabou conquistando, como eu falei, um título inédito e o primeiro da história do Chile em Copas Libertadores. E um fato curioso sobre o Colo-Colo é que o escudo dele não é inspirado no goleiro Cássio, mas sim de uma figura que representa Mapuche, que é tradicionais do Chile e que fizeram parte de uma resistência à tentativa de colonização dos espanhóis. E o nome Colo-Colo é de um dos caciques dessa tribo. E o escudo do Colo-Colo tem mais um outro detalhe, que é uma tarja preta em cima, e essa tarja tem como base uma história muito triste deste grande clube. Em 1927, Davi Arellano, que foi um dos fundadores do Colo-Colo e também foi jogador do clube, e foi também o primeiro capitão, sofreu uma pancada no estômago durante um amistoso. Uma lesão que acabou virando uma inflamação e que, com algumas complicações, infelizmente levou ao falecimento do jogador. Por conta disso, o Colo-Colo usa essa tarja como forma de simbolizar o luto pela perda de um dos seus fundadores. Agora vamos sair do Chile e ir para a Colômbia, com um dos maiores do futebol sul-americano. Eu tô falando de um clube bicampeão da Libertadores, tô falando de um clube que tem diversos títulos, Recopa, Copa Merconorte, tem absolutamente tudo, o Atlético Nacional de Medellín, ou Medellín, se tu preferir. Ele foi fundado em 1947 e, além de ser bicampeão da Colômbia, tem o maior número de títulos locais, 32 taças levantadas por esta grande equipe. E além disso, tem um dos estádios mais legais do continente, que é o Atanásio Girardot. Na verdade não é deles, é público e tudo mais. Mas eles fazem uma grande festa, tem uma grande torcida, uma torcida apaixonadíssima, os verdolagas. A primeira Libertadores do Atlético Nacional foi no ano de 1989. Sua figura mais conhecida dentro de campo foi, sem sombra de dúvidas, o René Higuita, goleiro que batia falta, que era absolutamente louco. Cara, um goleiro icônico que fez muita coisa que hoje em dia o pessoal acha legal, mas o primeiro goleiro ali a sair com os pés, ele também, depois o Rogério Ceni e tudo mais, Chilavert também, mas o mais louco de todos era o Higuita, um baita cara, uma figuraça do futebol mundial. E foi graças ao Higuita que o Atlético Nacional conquistou a sua primeira Libertadores. Depois de perder por 2-0 no jogo de ida da final, conseguiu fazer o mesmo placar, 2-0, que levou o jogo para os pênaltis, e nas penalidades o Higuita brilhou. O Atlético Nacional fazia naquele momento história, tirando a taça da Libertadores das mãos dos
maiores campeões, que eram os brasileiros, os argentinos, os uruguaios e os paraguaios, esses dois últimos que eu vou falar bastante daqui a pouco. E é claro, também a gente não pode negar, teve uma influência de Pablo Escobar, que eu acho que vale um vídeo só pra isso, mas que tem muito a ver com a história do Atlético Nacional, infelizmente com a história do futebol colombiano, uma página muito triste. O Atlético Nacional chegaria a outra final de Libertadores no ano de 96, perdendo pro Grêmio, mas a sua grande remontada no cenário internacional acabou sendo no ano de 2016. E o Atlético Nacional tinha um cano de time, começando pelo goleiro Armani, que depois acabou indo pro River Plate e também pra seleção argentina. Tinha o Davinson Sanchez, aquele que jogava muita bola. Uma dupla de jogadores que acabou indo pro Palmeiras, mas que acabou não dando tão certo assim, que é o Alejandro Guerra e o Borja, e acabou vencendo aquela competição. O Atlético Nacional que eliminou o São Paulo numa semifinal, dois timaços do futebol sul-americano, e venceu o Independiente Del Valle na final da Copa Libertadores daquele ano. Os caras perderam apenas um jogo de 14 disputados, marcaram 25 gols e sofreram apenas 6. Foi uma baita campanha, mas o que mais nos marcou e talvez o que mais dê tamanho da grandeza do Atlético Nacional foi o que aconteceu ao final daquele ano. Isso porque, além da Libertadores, o Atlético Nacional também disputava a final da Copa Sul-Americana contra a Chapecoense, que acabou sofrendo um dos maiores acidentes aéreos da história do futebol, uma das maiores tragédias, e não conseguiu disputar aquela final do jeito que merecia no campo. O Atlético Nacional teve hombridade e decidiu, por conta própria, tornar a Chapecoense campeã da Sul-Americana de 2016, abdicou de tentar dividir o título, não, eles quiseram entregar para a Chapecoense o título. No dia que seria o jogo do Atanásio Girardot, fizeram uma das maiores homenagens da história do futebol sul-americano. Os portões tiveram de ser fechados. Milhares de pessoas ficaram de fora. Dentro do estádio, o grito de Chape ecoava a todo momento. A homenagem uniu torcedores rivais da cidade, do Atlético Nacional e do Independiente Medellín. Colombianos carregando velas, balões e flores. E por conta destas questões envolvendo o futebol, hoje as cidades de Medellín e Chapecó são consideradas cidades irmãs, então ali o Atlético Nacional, bicampeão da Libertadores, demonstrou mais uma vez a sua grandeza como um dos maiores do continente. E agora chegamos no pódio e na terceira colocação a gente vai a Asunción, capital do Paraguai. Foi num baile em Asunción, capital do Paraguai, galopei. Para falar do Olímpia. E antes de falar do Olímpia, eu preciso mostrar para vocês essa camiseta lindíssima do Olímpia, utilizada por Tavarelli, goleiro campeão da Libertadores em 2002, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E um detalhe, tá? O Tavarelli confeccionava as próprias camisas e todas com esse macaquinho aqui. Uma camiseta que eu consegui lá no Memórias do Esporte. É isso mesmo, o melhor lugar do Brasil para tu comprar ou vender as tuas camisetas é Memórias do Esporte. O Tavarelli, ele mesmo, utilizou esta camiseta aqui que eu estou usando. Eu vou falar mais sobre ela no Instagram, mas cara, se tu quer comprar uma camiseta desse naipe, desse patamar, ou se tu quiser vender a tua camiseta, vai lá no Memórias, chama o Flávio, disse que veio por causa do Weber, tá bom? Fechado. O Olímpia foi fundado no ano de 1902 e ele é o grande orgulho do Paraguai, ele é o clube campeão do Paraguai e para muitos ele é um queridinho da Conmebol. Mas vamos deixar isso para outro lado e falar das conquistas no campo. O Olímpia é o clube mais copeiro do Paraguai. Não é à toa, conquistou 47 títulos e é disparado o maior campeão local. Mas a grande dominância do Olímpia é na América do Sul. Enquanto o rival Cerro Porteño nunca ganhou uma Libertadores, o Olímpia
tem 3 Libertadores e 1 Mundial, Intercontinental, chamem do que vocês quiserem. Além disso, também tem 2 Recopas e 1 Supercopa. E quando a gente fala de uma grande conquista de Libertadores, a gente sempre fala sobre ganhar um título contra o Boca na Bombonera. E foi o que o Olímpia fez no ano de 1979, enquanto o Inter estava conquistando o país com seu jeito de jogar, com aquele time invicto, o Olímpia vencia na casa do Boca uma Copa Libertadores, a primeira de sua história, ainda teriam outras mais. E o ano não acabava aí, o Olímpia ainda ia conquistar o mundo, vencendo o Malmo da Suécia por 3-1 na grande decisão, do que tu quiser chamar, eu não vou entrar nessa polêmica. Em 1990, o Olímpia conquistou a sua segunda Libertadores, mas a Libertadores, talvez com o gostinho mais especial, foi o tricampeonato no ano de 2002, um ano que seria o ano do centenário do Olímpia. E nesse ano, o Olímpia mais uma vez passava pelo Boca Juniors, eliminava o Grêmio talvez numa das maiores polêmicas da Libertadores. Eu falei que o Olímpia tinha uma favorecimentinho aí. Tu que é gremista, deixa aí nos comentários se tu lembra desse jogo e se pra ti o Grêmio foi roubado naquele mata-mata de Libertadores em 2002. Mas na final o Olímpia acabou pegando o São Caetano. Cara, São Caetano era o queridinho do futebol brasileiro. São Caetano chegava em final de Campeonato Brasileiro, chegaria pela primeira vez à Copa Libertadores, era um dos grandes do futebol brasileiro. O São Caetano, inclusive, venceu o jogo de ida no Paraguai, mas na volta, no estádio do Pacaembu, para mais de 32 mil pessoas, o Olímpia vencia por 2-1 no tempo normal, vencia nas penalidades e se sagrava tricampeão da Libertadores. Em 2013, o Olímpia chegava mais uma vez na decisão da Libertadores contra o Galo e ficou a um escorregão do Tetra, quase que o Olímpia não conquistou o seu 4º título, mas foi bom para a torcida do Galo. E recentemente, por exemplo, em 2023, o Olímpia eliminou o Flamengo na Libertadores, uma zebra, e mostrou um pouco aquele velho Olímpia copeiro. Uma hora ou outra sempre acaba aprontando alguma coisa na Libertadores. Só para vocês terem uma ideia, o Olímpia já disputou 7 finais de Libertadores em toda a sua história. Então, assim, consegui trazer um breve resumo do que é a história do Olímpia. Bom, eu acredito que faltam apenas 2 clubes para esse top 5 e eu acredito que vocês já sabem onde vamos desembarcar agora. Estamos indo ao Uruguai. E eu sempre me pergunto, cara, como um país tão pequenininho consegue ter tanta tradição no futebol? Os caras ganharam 2 Copas do Mundo, eles dizem que são 4, mas para mim a Olimpíada não conta. E tem 2 dos maiores clubes do mundo. Na segunda colocação, eu coloco o Nacional, tricolor, decano, que tem amizade com a torcida do Grêmio e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, o Nacional nunca perdeu uma final de Mundial ou Intercontinental. Eu ainda não quero decidir, ainda não quero entrar nessa polêmica. Em 71 veio o primeiro título, o Nacional ganhou do Estudiantes na Libertadores e do Panathinaikos na grande decisão entre América do Sul e Europa. Em 80 eu não queria falar sobre isso, mas ganharam do Inter de Falcão. E na final do Mundial pegaram o Nottingham Forest da Inglaterra, aquele do Brian Clough, que fez o mundo ficar encantado, que ganhou 2 títulos em sequência, mas não foi páreo para o Nacional. Em 88, os 2 tris vieram contra grandes adversários. Na Libertadores, o Newell's Old Boys da Argentina e no Mundial, o Nacional acabou derrotando o PSV, que tinha ninguém mais, ninguém menos do que Romário no seu elenco. Então, cara, tradição é com eles. O Nacional é o clube que mais disputou a Libertadores. São 50 participações até hoje. Então, toda vez que tu vê ali um sorteio de Libertadores, com certeza vai acabar vendo junto o símbolo e o nome do Nacional. Outro orgulho do Nacional é que, segundo eles são os maiores campeões do mundo. Ninguém conquistou mais títulos do que o Nacional. São 165.
ao todo, 143 no Uruguai e 22 taças internacionais. O Nacional, que é um dos grandes do futebol mundial. E além disso, toda vez que a seleção uruguaia ganhou alguma coisa, ganhou Copa América, ganhou Olimpíadas, qualquer coisa que o Uruguai ganha, sempre tem lá um jogador do Nacional. Então, na segunda colocação, o Nacional. E para superar o Nacional só podia ser ele, o maior clube da América do Sul, sem contar Brasil e Argentina, o Peñarol, que é conhecido como eles pelo Capo del Continente. E assim, o Peñarol, se a gente for colocar a taça em conta, ele é maior que boa parte dos clubes brasileiros e dos clubes argentinos. Se a gente for colocar em Libertadores, então, nenhum brasileiro tem mais do que o Peñarol. A FIFA, no início do século XX, fez uma lista dos maiores clubes do mundo. O Peñarol ficou em 8º. E da América do Sul, só perdeu pro Santos de Pelé. A gente fez um monte de cálculo aqui para falar do Nacional, mas o Nacional não tem mais títulos uruguaios do que o Peñarol. O Peñarol todo tem 51 taças do Campeonato Uruguaio e só perde pro Rangers da Escócia no número de títulos nacionais de cada clube no mundo. O Peñarol é o terceiro maior campeão da Libertadores, só perdendo para Boca com 6 taças, Independiente com 7, o Peñarol tem 5. Mas tá toda hora ali nas cabeças. O Peñarol já disputou 10 finais de Libertadores em sua história e nessa última edição acabou sendo semifinalista, perdeu apenas pro Botafogo. E logo no começo a gente percebe a importância do Peñarol, porque as 3 primeiras finais de Libertadores teve a participação da equipe uruguaia, que venceu 2 nos anos de 60 e 61. Depois foi vencer em 66, em 82 e a última conquista do Peñarol foi no ano de 87, que eu já falei inclusive num vídeo contando a perspectiva do vice, do América de Cali, naquela decisão de 87. Vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. E é só time grande, tá? Peñarol já venceu, além de América de Cali, contra Olímpia, contra Palmeiras, contra River Plate. Então sempre que aparece um grande, o Peñarol tá lá e faz de tudo pra sair vencedor. Além disso, o artilheiro da Libertadores deve muito ao Peñarol. Eu tô falando de Alberto Spencer, que tem 54 gols na competição e 48 deles com a camisa dos Carboneiros. E em Mundial de Clubes, ele está empatado com seu rival nacional, com São Paulo e com Boca Juniors, com 3 taças conquistadas, sendo elas a de 1961, onde o Peñarol ganhou do Benfica, 66 que ganhou do Real Madrid, que naquela época já era multicampeão da Champions, e em 1982 contra o Aston Villa. Então, o que podemos provar com esse vídeo é que a tradição não está apenas em Brasil e Argentina, tem muita bola em todo o nosso continente. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e virar membro. Eu vejo vocês numa próxima também. Não esquece que TikTok, Instagram, @Arquivo Futebol Clube. Um abraço, até a próxima e tchau!